Olá, pessoal do nono ano, tudo bom? Aqui é a professora Fabiana de Língua Portuguesa. Estamos começando mais uma semana, essa é de 1º a 5 de junho. Vamos ao material de complementação escolar, né? A gente vai começar aqui falando sobre carta, tá? Que antigamente nós escrevíamos muito cartas para as pessoas, não tinham as redes sociais, né? E carta era bem comum, desculpa, um meio de comunicação entre as pessoas. Nós temos aqui um exemplo de carta, tá? Aqui tem uma carta de Machado de Assis, tá? E é uma carta pessoal. Lembrando aqui da estrutura da carta, temos à direita aí uma cartinha azul que fala da estrutura. Então, começamos o quê? Com a data, né? Na linha de baixo, à esquerda, a saudação e em seguida, o corpo da carta. Desculpa. À esquerda, tem um exemplo aí da carta de Machado de Assis, de 2 de março de 1869. Começa assim: minha querida Carola, recebi ontem 2 cartas tuas, depois de 2 dias de espera. Calculo o prazer que tive como as li, reli e beijei. A minha tristeza converteu-se em súbita alegria. Eu estava tão aflito por ter notícias tuas que saí do diário 1 hora para ir à casa. E com efeito encontrei as 2 cartas, uma das quais devera ter lido antes. Devera ter vindo antes, desculpa. Mas que, sem dúvida, por causa do correio, foi demorada. Também ontem deves ter recebido 2 cartas minhas. Uma delas, a que foi escrita no sábado, levei-a no domingo às 8 horas ao correio, sem lembrar-me, perdoa-me, que ao domingo a barca sai às 6 horas da manhã. Às 4 horas, levei a outra carta e ambas devem ter seguido ontem na barca das 2 horas da tarde. Deste modo, não fui eu só quem sofreu com a demora das cartas. Com a demora de cartas. Calculo a tua aflição pela minha, e estou que será a última. Então, do lado aí, gente, tem um box com a foto do Machado de Assis, né? E vários links de informações sobre ele. Temos aí algumas questões sobre essa carta, são 3 questões, né? A primeira, perguntando qual é o assunto da carta, tá? Segunda, o destinatário da carta é a então futura esposa de Machado de Assis, ou seja, a pessoa que ele está enviando esta carta, tá? O destinatário. Carolina Xavier de Novaes, né, que é a esposa. Indique um trecho da carta que expresse a proximidade, o tom pessoal do texto. 3. Qual o sentido da expressão destacada em por causa do correio foi demorada? Né, essa expressão foi demorada aí. Tem sentido de quê? Logo na página seguinte, nós temos uma tirinha, tá? Nós temos aí 2 personagens. Tem o cãozinho Snoopy e a amiga dele, tá? Então, vocês vão ler essa tirinha e responder essas questões aí abaixo. No texto 1, né? São 2 tirinhas, né? Uma da esquerda com 4 quadrinhos e a tirinha da esquerda com mais 4 quadrinhos. O texto 1, preste atenção, lá em cima está escrito texto 1 e texto 2, tá? O texto 1, Snoopy está escrevendo uma carta e sua amiga o interrompe. A fala da menina no segundo quadrinho expressa um fato ou uma opinião, né? Você vai dizer aí. 5. Após a interferência da amiga, Snoopy altera a carta. Como Snoopy compreendeu a interferência da amiga? Né? Aqui a amiga provavelmente se referia a quê? Ela está se referindo a quê?
E a outra perguntinha, a carta fica melhor após a mudança? A carta melhorou depois que depois que a menina interferiu e ele refez? A carta melhorou? 6. No texto 2, qual a provável causa da mentira de Snoopy? Né? Por que ele mentiu? 7. Qual o significado dos riscos na expressão de Snoopy no último quadrinho? Riscos no rosto, tá, gente? Preste atenção na expressão facial dele. E esses risquinhos aí, tá com sentido de quê, né? Por que o autor desenhou o Snoopy com estes risquinhos no rosto, tá bom? 8. O uso de mentirinha em vez de mentira no último quadrinho produz algum efeito? Tem alguma diferença entre falar em mentira e mentirinha? Seria igual dizer mentira de amor? Hoje os celulares diminuíram as distâncias, aproximaram pessoas. Podemos ver e ouvir quem quer que seja. Aí ao lado tem uma passagem, né, dizendo que o professor me ensinou a fazer uma carta de amor, que é da aluna, que é da Cássia Eller, né, da música SET. Uma transcrição aí, uma parte da música, tá bom? Passemos para a página seguinte. Quem sabe, então, poderemos fazer uma carta-filme. Chame a sua família para lhe ajudar. Se você não tiver um celular com câmera, poderá fazer uma carta à moda antiga, escrita à mão. O título é Pistas para se fazer uma carta-filme. Tem os itens aí para você fazer essa carta. Aí no começo tá, pense em alguém de que goste muito e não vê há tempos. Pode fazer para si mesmo ou para alguém imaginário. Item 2. Escreva uma carta para esse alguém. Essa carta pode expressar o que você está vivendo atualmente, durante esse momento de pandemia. Item 3. Com a carta escrita, pegue uma câmera, leia em voz alta e confira se há erros gramaticais. Caso encontre, corrija-os. Tudo bem se houver alguma licença poética, pois todo artista pode brincar com a língua portuguesa de vez em quando. Lembre-se de tudo que escreveu naquela carta, aquela pessoa, o modo como selecionou as palavras, o ritmo e a intensidade que conferiu à narrativa. Lembre-se de como sentiu os cheiros, os passos, os gostos, as memórias. Filme um mundo com a mesma paixão com a qual você escreveu aquela carta para aquela pessoa. Aí tem 2 links, né, que exemplifica aí a videocarta. Aí abaixo. E à esquerda também tem mais 2 links com dicas, tá? E embaixo está assim, agora decida se você irá enviar esse filme carta à pessoa escolhida, se irá postá-los nas redes sociais ou simplesmente irá guardá-lo como uma lembrança. A mesma coisa serve para os que preferirem escrever a carta à mão. E se quiser compartilhar, né, com o pessoal da prefeitura, nós temos aí um e-mail, tá? Que é o material carioca@rioeduca.net. Na página seguinte, nós vamos falar sobre Frida Kahlo, né? Frida Kahlo foi uma pintora do século XX, uma pintora muito famosa. Temos informações aí sobre ela, né? Lembrando que no material didático carioca, apostila, fala-se sobre a biografia. E para saber um pouco mais da vida da Frida, vocês vão ler aí esse texto abaixo, tá? Fala mais sobre ela. Temos um questionário sobre esse texto, tá, gente? Tá assim, no primeiro parágrafo do texto são informados 2 fatos que influenciaram a vida de Frida. A poliomielite, que ela teve na infância, né, e o acidente de ônibus. Sublinhe as consequências desses fatos. O que vocês vão fazer? Vão lá no texto,
ver qual foi a consequência da poliomielite. Ela teve poliomielite e aconteceu o que com ela? Você vai sublinhar essa parte. E depois do acidente de ônibus, o que aconteceu com ela? Você vai sublinhar também essa parte. São as consequências do que ela passou aí, tá? 10. Como Frida continuou a pintar mesmo acamada? Mesmo de cama, de que forma ela continuou a pintar? Tá? 11. Qual a relação estabelecida pelo termo destacado em, abre aspas, e um cavalete adaptado para que pudesse pintar deitada, fecha aspas. Ou seja, esse para que aí é que tipo de conjunção, gente? Nós estudamos as conjunções, temos a matéria aí no caderno, tá? Para que é uma conjunção, né, que significa o quê? 12. Com suas palavras, interprete a frase da Frida, abre aspas. Para que preciso de pés quando tenho asas para voar? Fecha aspas. Você vai dizer aí o que ela quis dizer, o que você acha que ela quis dizer com essa frase, tá bom? 13. No penúltimo parágrafo, sublinhe os termos que marcam o tempo. Quais são as palavras com sentido de tempo no penúltimo parágrafo? Vai lá no texto e sublinhar, tá? Na próxima página, nós temos aí autorretrato, né, da Frida. Nós temos 2 autorretratos e um de Van Gogh, né? Ou seja, ela mesma se pintou, ela fazia muito isso, né, gente? E o Van Gogh também, aí à direita. Para saber mais, temos esses links e embaixo temos aqui um espaço para criação. Perceberam como a arte pode ser libertadora? Agora é a sua vez de se expressar, de libertar todos os sentimentos e emoções guardados aí dentro. Faça um desenho, um autorretrato, né? Faça um retrato de si mesmo, uma poesia ou uma foto que retrate os seus sentimentos e emoções em tempos de pandemia. Ouse. Aqui não há certo nem errado. Então, você vai fazer aí um autorretrato seu, tá? Logo após, nós temos 2 músicas aí. No início da pandemia, você deve ter percebido muitas informações, recebido. Foi difícil viver essa fase, saber o que fazer, como se proteger. Foram muitos os sentimentos, medo, saudade, tristeza, esperança. Você consegue dizer o que sentiu? Pode responder aí no caderno, tá, gente? Temos 2 músicas. O texto 1 é do Titãs, Enquanto Houver Sol. E o 2 é Pequeno Sábio, do MC Vitinho e MC Negão, do Arizona. 2 músicas. Para ouvi-las, temos aí um link embaixo do YouTube, tá? E aqui o questionário. No texto 1, nas 2 primeiras estrofes, há o contraponto, abre aspas, quando não houver e ainda há de haver, tá? Ainda acontecerá. Fecha aspas. O que nessas estrofes, abre aspas, ainda há de haver, fecha aspas. Nessas 2 estrofes, você vai colocar aí o que ainda acontecerá, tá? 15. O que significa dizer que ainda haverá algo enquanto houver sol? 16. Podemos dizer que o texto 1 trata principalmente de uma visão otimista da vida? Ele fala de uma forma legal, de uma forma positiva, otimista. Na 17, no texto 2, a ideia de seguir em frente, lutar e conseguir é muito forte. E este conquistar não tem um apelo material. Transcreva o verso que confirma essa ideia. Você vai copiar o verso que fala dessa ideia de seguir em frente, tá? 18. O que significa a expressão destacada em, abre aspas, só não deixa subir para a cabeça? Fecha aspas. O que significa essa expressão subir para a cabeça? 19. A que se refere o termo destacado em, abre aspas, isso
é a chave. Vai em frente, meu irmão, fecha aspas. Isso o quê? O que é a chave? Tá? 20. Escolha um verso da letra da canção 2 para comentar, do texto 2, tá? Pega um verso e comente. Que tal mandar um trecho da canção e o seu comentário em um áudio para um amigo? Combine com o seu responsável, tá? Vamos lá. Aqui tá falando de solidariedade. Você sabe o que é ser solidário? Solidário é ajudar alguém, ajudar as pessoas, tá? Nós temos aqui embaixo uma dica, né? Não deixe de assistir a Orquestra Sinfônica Carioca, composta pelos nossos alunos da rede municipal, dando um recado de esperança. Temos um link, né, para vocês assistirem. Ouvir um amigo ou familiar que está triste também é uma forma de solidariedade. Colaborar nas tarefas de casa para auxiliar sua família também é ser solidário. Você também estará ajudando, tá? Mas aqui, embaixo, vamos pesquisar na rede. Item 1. A proposta é usar a internet de forma positiva. Procure histórias positivas e de superação que tenham acontecido durante esse tempo de pandemia. Se você não tiver acesso à internet, pergunte aos seus familiares se conhecem alguma história ou rede de solidariedade. Escolha uma ou duas e compartilhe com seus amigos. E pode também enviar para o e-mail da secretaria, né? Que é o materialcarioca@rioeduca.net. Embaixo tem esse espaço em branco aí, tá? Se você ainda não conhece a OTS, visite a plataforma. Aqui tem o link para você acessar. Agora é com você, tá? Passamos aqui para a última página, que é a sua autoavaliação, né? Lembrando, autoavaliação quer dizer que você vai se avaliar. Temos aí a carinha de um emoji vazia, né? Essa carinha amarela. Você vai dizer aí o que você sentiu, qual foi o seu sentimento durante esse exercício que a gente fez agora, tá bom? Você pode escolher entre eu amei, o outro eu fiquei feliz, o outro, a carinha pensativa, eu realizei as atividades, embora não goste de falar sobre os meus sentimentos. Ou eu fiquei muito desconfortável, não gosto de falar sobre os meus sentimentos. Você vai desenhar qual foi a carinha que te representou, né? Durante esse exercício dessa semana, ok? Então vamos lá, vamos manter o foco, ficar firmes e até semana que vem. Um abraço.